Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal Mineira do Conhecimento e hoje nós daremos sequência ao nosso curso básico de PHP. Pessoal, na nossa última aula nós vimos um exercício de estrutura de repetição do while e hoje nós estaremos vendo o nosso terceiro laço de repetição, que é o laço de repetição for. Então, para isso a gente precisa estar fazendo a criação de um novo arquivo. Vou criar aqui um novo arquivo chamado for.php. Vou estar fazendo a criação das super tags e a gente vai estar vendo hoje o laço de repetição for. For significa para, ok? E uma das vantagens de utilizar o for, galera, é que a gente consegue controlar todo o nosso bloco de repetição, nosso laço de repetição, dentro do próprio parêntese do for. Então, o for ele vai ter a abertura do bloco com um parêntese, e dentro do próprio parêntese do for a gente já consegue colocar três expressões. Então, a primeira expressão vai ser, a gente pode até fazer o comentário aqui. Então, a gente vai ter o nosso for. Então, a gente vai ter a primeira expressão, que é a inicialização, ou seja, a inicialização da variável. A gente vai separar as expressões dentro do parênteses do for por ponto e vírgula. O segundo caso aqui, pessoal, a segunda expressão é a nossa condição. Também separo por ponto e vírgula da terceira expressão, que é o nosso incremento ou decremento, dependendo do caso aí, tá, gente? Incremento ou decremento, ok? Então a gente já consegue trabalhar com esses três casos, com esses três momentos dentro do próprio parêntese do for. E para exemplificar para vocês, galera, eu vou fazer um exemplo de soma de todos os valores ímpares de 0 a 10. Ok? Então a gente vai fazer inicialmente aqui o nosso laço de repetição. Por ser um bloco, galera, o for sempre abre e fecha chaves também. E aí a gente precisa fazer o seguinte, pessoal, trabalhar a nossa primeira fase aqui, que é a inicialização. Inicialização, a gente vai estar criando a nossa variável e inicializando ela. Como eu quero o meu contador de 0 até 10, pessoal, então eu preciso inicializar o meu contador com 0. Então eu vou criar aqui uma variável chamada contador e inicializá-la com 0. Separo por ponto e vírgula para a segunda fase, que é a condição. A condição, galera, é que eu quero todos os valores ímpares de 0 até 10. Então, eu preciso que o meu laço de repetição ele seja executado enquanto o meu contador ele for menor ou igual a 10. Então, a gente coloca aqui essa condição. Contador menor ou igual a 10. Separo também por ponto e vírgula do terceiro momento, que é o nosso incremento ou decremento. E aqui depende muito do caso, pessoal, porque vai depender se você quer contar de cima para baixo ou de baixo para cima. No caso, eu estou contando de 0 até 10, então eu quero fazer uma contagem crescente. Então, nesse caso, eu uso o incremento. Então, vou fazer o seguinte, contador mais, certo? Feito isso, o nosso laço de repetição for já fica pronto, pessoal. Basta a gente colocar aqui dentro agora a condição para poder verificar se o número é par ou não. A gente precisa do mod, aquele operador de porcentagem. Então, a gente precisa de um if para fazer essa verificação. Então, se o meu contador dividido por 2, usando o porcento que é o mod, for diferente de 0, eu vou fazer o seguinte, eu vou ter uma variável soma, que eu vou inicializá-la antes do meu bloco de repetição, inicializá-la com 0, e aqui dentro do if eu vou fazer essa soma acumular todos os valores ímpares, para a gente poder ter o resultado dessa operação, certo? Coloquei aqui, ó, soma recebe soma mais contador. Então, esse for aqui ele vai rodar de 0 a 10, pessoal. Ele vai incrementando cada vez que entrar aqui, ele vai somar mais 1, igual a gente fazia no while e no do while. Ele vai continuar incrementando de 1 por 1. E a nossa condição é até que seja satisfeita o contador ser menor ou igual a 10, tá? Então, ele vai fazer uma contagem de 0 a 10.
E para cada valor ele vai estar verificando, pessoal, se esse valor, né, esse contador que começa com zero, depois vai para um, depois vai para 2, 3, até chegar no 10, se cada valor desse dividido por 2 for diferente de zero, quer dizer que esse valor é ímpar. Então a gente vai ter nesse caso aqui, pessoal, o ímpar, o 1, o 3, o 5, o 7 e o 9. Então a gente tem aqui entre 0 e 10, 5 valores que são considerados ímpares. E a soma desses valores, pessoal, eu vou somar todos esses aqui, ó. Eu somo 1 com 3, depois com 5, depois com 7, depois com 9. Então, na primeira vez que ele pegar o primeiro valor ímpar, que é o 1, o que que ele vai fazer, pessoal? Ele vai pegar e vai fazer essa conta aqui, ó. 0 vai receber 0 mais 1, tá? 0 recebe 0 mais 1, quer dizer que agora a soma fica com o valor 1. Aí depois, na outra passagem que for encontrado o valor ímpar, próximo valor ímpar é o 3, o que que ele vai fazer nessa conta aqui, pessoal? A soma que está com 1, porque ele pegou o ímpar anterior, que é o 1, então a soma vai receber ela mesma mais contador, então a soma recebe 1 mais 3. Agora a soma vai ter o valor 4, porque 1 mais 3 é 4, ok? E na próxima vez que ele encontrar um ímpar, o próximo ímpar é 5. Então, ele entra dentro do if, soma recebe soma mais contador, soma agora está com 4, porque ela somou o primeiro ímpar, que é 1, com o segundo ímpar, que é o 3. Então, soma recebe soma, ou seja, soma que tem 4 recebe 4, mais 5, que é o próximo ímpar. Soma agora passa a ter 9, ok? E assim ele vai fazendo, pessoal, até ele encontrar o último número ímpar e acumular dentro dessa variável de soma, certo? E aí, fora, pessoal, do laço de repetição, então fora aqui do nosso for, a gente pode mostrar a soma dos valores ímpares. A soma dos ímpares é, e aqui eu mostro a variável de soma. Eu vou compartilhar o navegador, vou atualizar, vou clicar aqui em for.php e ele mostra que a soma dos ímpares é 25. Mostrou de forma correta, tá, pessoal? É isso aqui que eu queria mostrar para vocês. A gente viu que o for ele simplifica bastante os outros laços de repetição, porque a gente já consegue fazer todo esse controle do laço aqui dentro do próprio parênteses do for. Certo, pessoal? Então aguardo vocês até a nossa próxima aula. Um abraço, tchau, tchau.